Olá, químicos de todo o Brasil, bem-vindos a mais um episódio do Contando Neurônios. Meu nome é Luiz e Mendeleev era comunista. Meu nome é Lucas e... Nós temos de nióbio, um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não anda Esse bom. áudio é muito bom. Oi pessoal, meu nome é Mariana e a minha frase de efeito é que eu vou tentar falar sobre o sonho de Mendeleev para vocês. Hoje estamos então com uma convidada que faz química na UFV, a Mariana. Se apresente aí, Mariana. Como o Lucas falou, sou graduanda em licenciatura em Química pela UFV. Atualmente eu trabalho num espaço de ciência lá da UFV que chama Sala Mendeleev. Convido a todos, quando a pandemia passar, para todos visitarem a gente lá, que é um espaço bem bacana. E vou tentar falar um pouquinho dele para vocês. E um pouquinho também da tabela periódica, né? Que é um item fundamental para a gente que é da química e da física também. Fala um pouquinho da Sala Mendeleev, o que ela é, o que tem lá? Então, a Sala Mendeleev, ela é um dos 11 museus e espaços de ciência que a gente tem na UFV hoje. Ela foi inaugurada em 2010, inclusive esse ano a gente está fazendo 10 anos, né, de inauguração da Sala Mendeleev. E inicialmente, né, o projeto ele tem por objetivo proporcionar a popularização da ciência para as pessoas, né, por meio de uma exposição interativa e permanente da tabela periódica, tá? E o que isso significa? Lá a gente tem nossa principal atração, que é uma tabela periódica gigante, de 3 metros de comprimento e 2 de altura, com amostra de todos os elementos químicos estáveis. Lógico que a gente não ia ter elementos radioativos lá, né? Porque ia dar muito ruim. Mas além da tabela periódica gigante, que a gente costuma chamar de tabelão, a gente tem outros 3 espaços que são disponíveis para visitação, que é uma tabela periódica em miniatura, né? Que a gente carinhosamente chama de tabelinha, com amostras palpáveis de elementos químicos também estáveis. E a gente também tem um outro espaço que a gente usa para realizar experimentos. Atualmente a gente está fazendo mais um experimento com reatividade de metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Geralmente a gente faz isso com estudantes que vêm, né, do ensino médio ou ensino fundamental 2, para mostrar para eles, né, um pouquinho da química, como funciona, né, a química experimental. De forma que eles consigam ver o que é um laboratório, né? Porque muitas escolas hoje em dia a gente não tem essa capacidade de ter um laboratório com instrumentos, né? De manuseio deles e até mesmo com reagentes necessários para fazer esses experimentos que a gente costuma fazer lá na sala. E isso, lá no nosso querido PLI, né? Que a gente costuma falar, ou PLI, os mais íntimos. Na UFV, então, e tá liberada a visitação. Atualmente não, né? Mas depois que a pandemia acabar e o campus for liberado de novo, tá liberado para todo o público. A gente costuma agendar visitas, né, para o público grande, mais de 30 pessoas, né, que geralmente são as escolas, mas a visitação é aberta de 8 às 16 horas, de segunda a sexta, lá no segundo andar do prédio das licenciaturas lá na UFV. Mas se eu beber um elemento químico de lá, eu vou ganhar superpoderes? Podia ter um urânio. Eu acho que o urânio não faz bem nem para nossa saúde, ele tá lá disponível, né? Então... Vamos aproveitar que a gente tem aqui um especialista em tabela periódica, já tá aí trabalhando há alguns anos aí lá na Sala Mendeleev. Um dia eu chego lá. Conta pra gente o que é a tabela periódica e por que ela é importante pra gente. Eu acho que, tem muito a ver com a origem dela, né? Como se deu a origem dela, eu acho que conta muito por que ela é interessante. Porque, falando um pouco sobre a origem,
Desde o início do século XIX, a gente teve vários cientistas, né, que tentaram formular uma tabela que seria fácil para a visualização dos elementos, né? Porque, tipo, imagina, você tem um monte de elemento, na época a gente tinha cerca de 60, 65, alguma coisa assim, e aí você tinha um monte de elemento com um monte de propriedade diferente, com um monte de reatividade diferente, com diferentes compostos. E se você precisasse fazer qualquer experimento, você tinha que estudar um a um para saber o que acontece se você reagir, sei lá, sódio na água. O que vai acontecer? Será que eu posso fazer isso? Mas se eu misturar carbono na água, o que vai acontecer? Então você tinha que estudar as propriedades dos elementos separados. Daí eles viam que tinha uma necessidade de se organizar os elementos de uma forma com que facilitasse os estudos. A ideia da tabela periódica, por início, é uma facilitação dos estudos dos elementos químicos. E aí a gente tem vários cientistas, né? Alguns que são mais citados, a gente tem Dobenheim, que tem as tríades de Dobenheim, que ele tentou organizar a cada 3 elementos, ele agrupava. E ele tinha a ideia de que se você somasse a massa de 2 elementos externos e dividisse por 2, teria que dar a massa de um elemento do meio. E ele foi organizando isso de uma forma com que estava dando certo. Só que aí chegou em certos elementos que essa ideia não estava se repetindo. Então não foi uma ideia muito bem aceita, né? Depois a gente teve Jean Courtois com parafuso telúrico. Foi uma ideia meio louca, né? Apesar de ser um cara que iniciou a ideia de organizar os elementos, as propriedades semelhantes entre eles, esse parafuso telúrico, ele ia organizar, né, os elementos como se fosse uma espiral. E aí você imagina você olhar a tabela numa espiral. A gente não consegue entender, às vezes, a tabela olhando ela em linhas e colunas, aí você imagina numa espiral. Que doideira que ia ser, né? Depois a gente teve Newlands, que ele tentou organizar os elementos, também seguindo a ideia de Jean Courtois de propriedades semelhantes, só que ele tentou seguir a lei das oitavas, com as notas musicais. Só que aí isso virou uma piada pro pessoal da época, né, para o pessoal lá que organizava essas coisas. E aí ficou uma piada, né, na época, você vai organizar os elementos a partir de notinha musical, velho, pelo amor de Deus, né? E por fim, a gente tem o nosso famoso Dmitri Ivanovich Mendeleev, que tentou organizar a tabela em linhas e colunas. E para a gente entender, né, como que foi essa ideia, muitos falam que foi por um sonho que Mendeleev teve, ele sonhou que os elementos organizados, né? Só que, ninguém tem comprovações e realmente foi por um sonho, né? São só hipóteses ou suposições que ele sonhou com isso. A ideia dele organizar e do nome, né? Por que tabela periódica dos elementos e não tabela dos elementos? Não podia ser só tabela dos elementos. Se você tem só uma tabela, né, que constitui colunas e linhas organizadas e elementos se colocou lá dentro. Mas por que precisa ser periódico? Porque ele usou aquela ideia de periodicidade. O que é essa periodicidade? A gente sabe que os elementos eles são organizados em linhas e colunas. Cada linha corresponde a um período e cada coluna corresponde a uma família ou grupo, que a gente costuma dizer. E aí, essa ideia de periodicidade, né, tabela periódica, vem a partir dos períodos, ora. Mas por que isso acontece? O que significa algo ser periódico? Tudo na física é periódico, né, velho? Tudo é movimento harmônico nessa merda, mas tudo, velho, tudo na física, do início ao fim, resolver o oscilador harmônico, velho. Incrível. Mas é algo que se repete, tem um período, vai ficar meio redundante, né? Mas tem um ciclo. Tem um ciclo. Usando exemplos do nosso dia a dia, né, para ser mais fácil pra gente entender, os dias da semana é algo periódico. Você começa no domingo, 7 dias depois você tem o domingo de novo. Então a tabela periódica funciona mais ou menos assim. Até o fim do mundo. Sim. Até o Sol
explodir. A tabela periódica funciona na mesma ideia, né? Tipo, a gente tem 18 grupos ou famílias, né? E aí, você começa no lítio, aí 18 colunas depois você volta e tem o sódio, né? Então você está seguindo algo que está sendo periódico. E o que significa um elemento pertencer a uma mesma família que a outra? Por exemplo, o grupo 1, que é o grupo dos metais alcalinos, uma característica comum, né, uma propriedade comum entre todos eles, é que todos eles reagem muito bem com a água. Isso é uma característica que a gente observa entre todos os elementos, né, da família 1, família dos metais alcalinos. Então, se você seguir na linha, no período do lítio, depois você contar 18 colunas depois, você vai voltar no sódio. Então é algo que está sendo periódico, é algo que está se repetindo ao longo de um certo período. Então eu acho que a ideia de tabela periódica que Mendeleev pensou, né, de colocar a palavra periódico, é para deixar claro que a gente tem essa característica, né, que é uma característica fundamental da tabela de Mendeleev. É ele perceber que existem elementos que constituem uma mesma propriedade, que eles têm uma mesma propriedade em comum. E, tipo, uma coisa que é um marco, né, que foi assim, beleza, ele conseguiu fazer isso com os elementos, organizar os elementos dessa forma, mas por que teve grande impacto, né? Teve grande, como é que eu posso dizer, sucesso essa tabela? É porque Mendeleev, ele conseguiu até mesmo, a partir desses estudos das propriedades, prever a existência de alguns elementos, que é o caso do galho e do arsênio. Eles ainda não tinham descoberto esses elementos, e aí, partindo dessa ideia de que os elementos têm propriedades parecidas na mesma família, ele previu qual ia ser o elemento que eles iam encontrar, quais são as propriedades. Ele percebeu, né, que existiam duas lacunas em umas certas famílias, né? Ele percebeu isso a partir de só estudos teóricos, só entre aspas. Que não se fez nenhum experimento porque não se sabia, né, da existência desses elementos. E aí, um tempo depois, né, ele notificou isso tudo, colocou densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, calculou isso tudo. E aí, pouco tempo depois, quando foram descobrir, né, o galho e o arsênio, eles fizeram estudos e perceberam que essas propriedades físico-químicas que eles encontraram batiam com as propriedades que Mendeleev tinha proposto naquela época, sem nem saber a existência desses elementos, né? Então, acho que foi isso que, tipo assim, revolucionou, que fez Mendeleev ficar tão famoso assim com essa formulação da tabela. Puxando uma discussão aqui, primeiro que eu queria fazer uma observação. Eu acho que essa história do Mendeleev, ele sonhar com a tabela periódica, e aí ele pega e arruma a tabela como a gente conhece, eu acho que tira um pouco do mérito do cara, que... É a maçã de Newton, né? Velho, é a maçã de Newton, velho. Eu ia falar exatamente isso. Os caras pegam uma alegoria... É como que justifica o cara ser foda por ele ter sonhado com isso, né? O Newton era um maluco, vamos combinar. É porque o pessoal não fala isso, mas ele era um maluco, ele queria achar a pedra filosofal. Aí ele ficava lá na Idade Média, lá fazendo um monte de treco maluco lá, e piripororó querendo transformar as coisas em ouro. E aí o pessoal, queira ou não, velho, o cara estudou há muito tempo, velho. Mesmo que seja pra ser um alquimista. O Newton era um alquimista. E aí eles pegam toda a história do Newton e simplesmente eles resumem numa maçã caindo na cabeça enquanto ele estava dormindo debaixo de uma árvore. Sim, sim. Mas isso daí, mano, é porque quando você vê essas pessoas que fez umas coisas muito geniais, você tem que justificar a sua própria mediocridade, né? Então, tipo, ele é um abençoado, eu não teria como fazer aquilo. Sendo que se você sentar a bunda na cadeira e estudar por 10 anos, aí talvez você consiga fazer também, sabe? E aí vem a mesma coisa com o Mendeleev aí, né, velho? Tipo, o Mendeleev deve ter estudado não sei quanto tempo pensando nessas coisas aí. O cara estudava, velho. E aí dá todo o mérito do cara pra um sonho, velho. Vai se fuder. Eu acho que, tipo assim, eu tava assistindo uma palestra esses dias sobre a química do acaso, que é algo bem interessante, que a gente tem vários, tipo assim, fatos de que coisas que a gente
conhece hoje foram descobertas muito ao acaso. E lógico que, beleza, foram descobertas ao acaso, mas se a pessoa não tivesse um estudo ou se a pessoa não conhecesse aquilo de uma certa maneira, poderia ser um acaso que passaria em branco por muitas pessoas. Então, tipo, por mais que beleza, caiu uma cabeça na maçã de Newton, mas se fosse uma cabeça, se fosse uma maçã, né? Caiu uma cabeça na maçã de Newton, olha o que eu falei, gente. Gravidade invertida. Depende do referencial. Se o referencial for a maçã, foi a cabeça que subiu e bateu nela. Depende do referencial. É verdade. Pô, ai. Tipo, se fosse uma maçã na minha cabeça, eu ia falar, mano, que porra de maçã é essa que tá caindo na minha cabeça? Eu nunca ia imaginar que isso sairia, tipo, a lei, sabe? Da gravidade, sabe? Então... Exatamente isso, porque, tipo, você vê, né, a pessoa, beleza, caiu uma Os caras não conseguem entender, mano, caralho. Tipo, é o que você falou, mano. Se a pessoa não trabalha, pois também já era, né? É pra Marie Curie. Teve um negócio lá que começou a derreter. Se ela não começasse a estudar aquilo dali, ia passar em branco e foda-se. Ela nunca ia descobrir nada. Tem que ter a maldade, né, velho? E tem que ter estudo. Pra ciência, você tem que ter aquela maldade de investigar. Tipo, nada acontece do nada, né? Se tá acontecendo alguma coisa, tá vindo ali de errado ou de certo, mas não é, tipo, você ignorar as coisas que estão acontecendo, né? É aquela coisa, 99% de trabalho e 1% de genialidade, velho. E olha lá. E sorte. E sorte. Sorte conta também, velho. Pra caralho. Os caras querem que as coisas não contam na ciência com sorte. Tem um monte de coisa que é sorte, gente. Sim. Não, você pensa, por exemplo, você vai ter uma genialidade, um momento de genialidade, faz uma teoria. Nada garante que você vai fazer o experimento e vai estar mesmo que vai bater, velho, que tá certo. Você tem que contar com um pouco de sorte também, né, velho? Da realidade bater com a sua coisa ali. E outra coisa também que, vindo nessa mesma linha que eu tinha pra questionar, é tipo... aproveitar que a Mariana também é da licenciatura, uma observação que eu tenho visto na química, que é uma coisa que acontece muito com a física. O problema é, eu tenho o receio, assim, eu observo que a tabela periódica, ela se tornou só um método de decorar, velho, sabe? Acho que o vestibular em si, o processo de você ter que fazer um vestibular para poder entrar numa universidade e para passar nas matérias também, tornou tudo que você poderia ter de especial em uma simples decoreba. E isso acontece com a física também. Quando você tem lá um aluno do primeiro ano, o que ele estuda é só para conseguir decorar quais são as fórmulas, ele só tem que conseguir decorar que força é massa vezes aceleração, ele anota isso 1 milhão de vezes até decorar, em vez de tentar entender por que força é igual a massa vezes aceleração. Eu acho isso um problema. E eu vejo isso muito na química, sabe? Quando eu era estudante no ensino médio, eu basicamente decorava número atômico e essas coisas. E, cara, é uma pergunta que eu me faço. Será que tem problema o professor deixar o aluno usar a tabela periódica? É tipo física, velho. Eu não sei se eu tenho tanto problema como professor de um dia deixar meus alunos verem as fórmulas, velho. Porque... acho que é muito mais importante o aluno saber o que ele tá fazendo do que ficar decorando fórmula. Eu acho que, tipo assim, acho que tudo veio de uma, tipo assim, de uma ideia de que você tinha que decorar as coisas porque não se podia entender nada. Não se era capaz de entender nada. E, tipo, quando você pega uma coisa que foi feita para facilitar seus estudos, que é a tabela periódica, e transforma aquilo como algo que você tem que decorar para você entender, aí que começa o problema. Porque a tabela periódica não foi feita para você decorar, foi feita para você entender o que está ali, o que é aquilo, e você usar daquilo para os seus estudos. Porque não faz sentido você ter uma tabela periódica para facilitar seus estudos e você ter que decorar ela. Tipo, acho que na minha cabeça não faz sentido. Eu acho que é a mesma coisa para a física também. Porque não adianta de nada você saber que força é igual a massa se você não sabe para que aplicar isso. Você vai usar isso em tudo? Isso serve para tudo? Como que eu posso aplicar isso? Para que tipo de problema eu posso resolver dessa maneira? Então, tipo, eu acho que, infelizmente, a gente está muito mecanizado. Acho que essa ideia de que a gente tem que ter essas fórmulas na cabeça, porque todos os problemas vão ser
solucionado só com essas coisas, eu acho que traz uma coisa ruim para os alunos, porque eles não passam a entender aquela coisa, mas eles passam a decorar. Quando eles decoram, não é uma coisa que eles estão aprendendo. Tipo, eu defendo muito, velho, a ideia do porquê das coisas, sabe? Que é uma coisa que você tem que fazer para você entender, é você questionar tudo. Porque tudo na vida é questionável, sabe? Tá, pra que eu preciso aprender o carbono pertence à família tal? Por que eu preciso entender que o sódio reage com a água? O que isso vai trazer pra minha vida, entende? E uma coisa que é estranha, né, é que, tipo, parece que agora, hoje em dia, você aprende para decorar que o carbono é de tal família, sendo que você criou famílias justamente para te ajudar a organizar os elementos, né? Entender que o carbono pertence... E isso, entender o carbono, entender as propriedades dele, e não o contrário, você não, sabe... Entender por que o carbono está naquela família específica e não pode estar, por exemplo, na família dos metais alcalinos. Né? Tipo, hoje em dia a gente tem que procurar questionar isso para até mostrar para os alunos que isso é questionável. Por que quando o Mendeleev propôs isso, ele não propôs de organizar os elementos em ordem alfabética, por exemplo? Poderia ser uma sugestão. Por que ele não fez isso dessa maneira? Acho que fica algo para a gente mudar, sabe? Eu acho que, é lógico que é muito difícil a gente mudar o sistema educacional, porque, tipo, é uma coisa que já tá enraizada. Mas eu acho que a partir do momento que a gente vê que isso é um problema, que isso precisa ser mudado para as futuras gerações, acho que daí que parte a nossa iniciativa. A gente bateu um papo sobre isso com o Todinho, no episódio sobre educação de ciências exatas. Ele é formado em matemática. Quem quiser expandir mais sobre isso, a gente bateu um papo sobre ele, compensa ouvir também um podcast sobre isso. Sim, é um dos meus favoritos, muito bom esse episódio. Todo mundo pensa diferente hoje, isso é bom, velho. É bom você ver que as pessoas que estão formando estão percebendo que isso precisa ser mudado. Então, tipo, é muito interessante a gente discutir sobre isso. Isso é uma coisa que a gente precisa lutar pra mudar mesmo. Tipo, eu acho que isso é um problema muito grande que a gente vê por causa do Enem, sabe? Por que o Enem não tem tabela periódica no Enem, sabe? Durante as aulas de química, a gente aprende lá que, pra baixo, o raio atômico é maior. E aí tem a parte lá de eletronegatividade, gases nobres. Então, tipo, você acaba decorando um monte de coisa pra conseguir fazer a prova do Enem, sabe? E eu acho que a gente poderia estar gastando esse tempo de maneiras tão melhores do que decorando a tabela periódica, sabe? Sei lá, velho. Você não precisa decorar essas paradas. Da esquerda para direita é mais não sei o que lá. Sendo que, tipo, você pode entender o porquê que é aquilo, aprender de verdade, aí você não precisa decorar. Porque, por exemplo, idade, então você sabe que um certo elemento vai ser mais eletronegativo que outro, porque tem essa característica e aquele lá tem menos que ele, sabe? Então, tipo, quando você aprende de verdade. Eu acho que, tipo, o maior problema do sistema educacional hoje é meio que formar os alunos para eles prestarem o Enem e não formar os alunos para eles entenderem algo sobre ciência para levar para a vida. Acho que esse é o maior problema. Você não está formando alunos para eles só prestarem o Enem, entrar na faculdade e resolver o resto que tem que entender na faculdade. Porque isso está limitado pra gente. Porque você chega na faculdade, aí que você entende que a eletronegatividade funciona dessa maneira, que o raio atômico funciona de tal maneira. E, tipo, eu não vejo problema de levar isso para os alunos, porque, beleza, tem umas coisas que são muito complexas? Sim, porque praticamente todas as propriedades químicas têm muitas exceções. E é lógico, essas exceções, tipo, tem mais exceção do que coisas que são comuns. Tudo bem que a gente não precisa levar isso de uma forma tão específica, mas você mostrar para eles entenderem o porquê disso, vai ficar muito mais fácil se eles vão começar a levar isso pra dentro de casa até mesmo, muitas vezes, velho. Porque você chega em casa, se você tem uma coisa que achou muito interessante na aula, pelo menos eu falo isso para alguns alunos que eu já tive experiência de dar aula lá no Exedrat, que é uma escola de Viçosa. E às vezes eu fazia alguns experimentos lá que eles achavam, tipo, demais, velho. Tipo assim, uma coisa que pra gente é muito óbvio, mas pra eles, quando você mostra e mostra o porquê deles, eles ficam encantados com aquilo. E eu acho que esse é um problema das nossas ciências exatas, né?
que vira algo tão maçante que pra eles é tão banal e tão, tipo, não é real pra eles, sabe? Uma coisa que não é pra eles entenderem, eles não têm que entender aquilo. Aquilo é só pra eu ter conhecimento pra fazer o Enem. Não preciso levar isso pra mais nada. Eu cheguei a falar sobre uma coisa de física e química, é que a química, diferente da física, ela é mais fácil de você demonstrar as coisas, né? Mostrar para os alunos as paradas, como que é as aplicações das coisas, sabe? Principalmente. Porque é difícil você mostrar para um aluno a aplicação da lei de Newton, por exemplo, que aquilo dali muda na vida dele. Porque muda muito, mas ele não consegue ver isso diretamente. Mas na química é mais fácil, porque se você fala para ele, por exemplo, que a lâmpada tem um elemento químico específico para ela funcionar bem, etc., isso é muito mais aplicável na vida da pessoa do que a física, sabe? Eu não sei se essa conclusão sua é muito válida não, porque, porra, mano, eu acho física, se você for ver, no geral é fácil, velho. Tipo, aplicações da física não parece tão difícil de ser vista no dia a dia, não. Eu acho que, tipo, a ideia é mostrar, tipo, o exemplo, tipo assim, você vai pegar a lei de Newton e vai mostrar ali agora pro aluno. Acho que é meio que essa ideia que eu tava querendo seguir. Sim, porque você pensa, para você mostrar as coisas, a física principalmente, você tem que fazer experimentos. E os experimentos de física são tipo, difíceis de você mostrar as equações. É isso que eu quero falar. Porque, por exemplo, para você mostrar para um aluno que a lei de Newton funciona, para você mostrar aquilo sem atrito, sem negócio, você precisa de um negócio muito cuidadoso e, tipo, é muito difícil, sabe? Você mostrar a relação entre força e aceleração. É porque é meio limitado, né? Tipo, você sair do experimento e chegar numa equação é muito mais complicado, Sim. Tipo, pra física, né? Porque tem essas limitações de atrito e tudo mais que não funcionam na nossa realidade que a gente vive. É que, por exemplo, quando a gente faz o laboratório de Física 1, você faz aqueles experimentos para ou calcular a gravidade ou mostrar relações de força e tal. Você vê que, tipo, fazendo aqueles experimentos fica bem claro aquelas relações e como que as equações estão corretas nesse ramo, né? E, tipo, fazer isso no ensino médio é quase impossível, velho. Como é que você mostra para um aluno do ensino médio que força é proporcional à aceleração, sabe? Experimentalmente. Mano, muito acho difícil. que dá pra fazer sim, mano. E, tipo, querendo ou não, são experimentos que se você fizer, assim, não demonstram tanto a curiosidade do aluno. Porque, por exemplo, você vai fazer um experimento do lançamento de um projétil. Você vai lançar uma bolinha e você vai mostrar o lançamento de projétil. Não é uma coisa que, tipo, o aluno vai falar, caramba, ele tá lançando um projétil. Tipo, não é uma coisa que eles ficam curiosos pra entender. Eu acho que o problema de algumas coisas estão aí também. Mas aí é fácil, né? Os caras da química jogam uma pedrinha na água, pega fogo, porra. Aí é fácil. Então, eu acho que é nessa ideia que tá querendo dizer. Que, tipo, pra gente que é da química, meio que as coisas são mais emocionantes, querendo dizer assim. Porque pra eles, tipo, você jogar um sódio na água e ele pipocar e fazer barulho, o que tá acontecendo aqui? Tipo, os alunos ficam curiosos pra entender. E aí você vai, pega o gás e coloca um fósforo e o cara solta um grito. O que tá acontecendo aqui? Entende? Eu acho que os alunos eles ficam curiosos pra entender o que tá acontecendo. Mas quando você vai pegar um lançamento de um projétil, você lançar uma bolinha e vai falar que aquilo ali é um lançamento de um projétil, eles vão ficar, você tá me zoando, né, velho? Você tá tirando com a minha cara. Acho que é meio que nessa ideia. Eu queria falar um pouco, talvez, da relação mais próxima entre química e física. O que vocês acham que a química e a física, ela consegue se misturar bem, assim? Fazer um trabalho conjunto? Eu acho que, tipo, depois da quântica, principalmente, assim, a física e a química andam muito junto, né, velho? Porque quando você fala de química, você tá falando de quântica, basicamente, só que, tipo, num jeito mais... não preocupando em explicar fundamentalmente os efeitos, né, os fenômenos. Você tá preocupado com outras coisas. O objeto é o mesmo, mas a preocupação é outra. Então, esse muda um pouco isso. Acho que a partir da ideia da gente estudar o átomo, é que as duas
começam a andar juntas, né? Porque a química como ciência, ela surge muito tempo depois da física. Sei que, tipo, século XVII, século XVIII, como ciência mesmo. Eu não sei se a física, tipo, a origem dela, você sabe me dizer? Depende do que você classifica como física, porque, por exemplo, se você considerar a física de Aristóteles, aí ela tem muito tempo, então, e tem alguns que consideram, mas se você considerar só Newton... Se você for considerar a astronomia, rapaz, ele não sabe nem quando começou. Sim, porque, tipo, a química também a gente não tem uma origem, tipo, real, né? Porque a gente tem a alquimia, que a gente constitui como química, né? Eles estavam querendo encontrar a pedra filosofal, essas coisas. Então, tipo... Sim, a física também, porque o nome física mesmo foi ser usado muito tempo depois. Então, tipo, como ciência mesmo, a gente tem como origem, como quando Boyle e Lavoisier começam a falar um pouco mais, né? Sobre a química moderna, essas coisas. Mas eu acho que, tipo, a própria relação do átomo, quando você começa a estudar, acho que você começa a bagunçar um pouco mais as duas coisas. Porque meio que uma ciência, tipo, não é que depende, mas elas trabalham em conjunto. Igual eu costumo dizer, não tem como você entender física sem saber química e não tem como você entender química sem saber a física. Eu costumo dizer bastante isso para os meninos. Por mais que a gente, por exemplo, tem muita gente da química que odeia física e vice-versa. Mas eu acho que as matérias trabalham muito em conjunto, velho. E quando você percebe isso e você quer entender por que elas trabalham juntos, eu acho que fica muito mais fácil de você trabalhar com as duas de uma maneira harmônica. Olha, eu não sei se eu devia falar isso não, mas eu acho que eu consigo entender física sem química. Mas a parada é que, tipo, por exemplo, eu ouvi muito disso quando eu fui estudar algumas coisas por fora das matérias, principalmente questão de supercondutividade, essas coisas assim. Você tá aprendendo química sem aprender química, sabe, de um jeito físico. É tipo quando você aprende algumas coisas de cálculo para física, sabe, que você não se importa muito com algumas coisas e foca mais na parte da física. DXDT? Exatamente. Cortar o DT ali, né? Mas, tipo assim, mesmo que você meio que ignore a parte da química, digamos assim, você tem que ter um conhecimento prévio, entende? Tipo, não tem como você aprender uma coisa sem ter pelo menos um conhecimento prévio de outra. Eu acho que é meio que nesse sentido que eu tô querendo dizer. Que meio que elas se dependem. Você não precisa saber aquelas paradas complicadas, né? Você precisa você não saber, precisa, tipo, estequiometria. Sim, mas tipo, você entender, por exemplo, o conceito de átomo. Você precisa entender o que é um próton, o que é um elétron, o que é um nêutron para você estudar outras coisas. Sejam qualquer outras coisas, propriedades ou coisas mais complexas. Então você precisa entender o básico para você chegar no complexo, mesmo que seja só o básico. Então por isso que eu acho que as disciplinas elas dependem entre si. Tava falando daquela parada da física, não ter um nome. Por exemplo, você pegar o livro que o Newton publicou, o nome era Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Não tem, tipo, não é física, Nada sabe? de física, né? Exatamente. O nome física foi bem depois, porque as coisas eram muito mais misturadas antigamente, né? Você não tinha uma separação clara de isso é física, isso é química. Exatamente. Eram só ciências, não eram ciências exatamente. separadas. Você tinha ciências naturais. E até hoje isso é bem misturado ainda, né, velho? Exatamente. Igual, tipo, a Marie Curie, ela ganhou prêmio físico e químico. Sim, você tem muito físico-biológico, por exemplo. Não, o próprio Mendeleev, ele era químico e matemático também. Então, tipo, a maioria dos cientistas, eles não eram formados só em uma ciência, por exemplo, né? Então, tipo, eles atuavam numa em específico, mas eles tinham outra ciência, porque meio que elas se colaboravam entre si, né? Eu tava pensando, quando eu tava falando sobre isso, eu tava pensando, falando do ensino médio, eu acho que tem duas coisas que se relacionam muito na física, que a primeira é o estudo dos gases. Eu não sei porquê, mas eu tive estudo de gases em física e química e era praticamente a mesma aula. Era a parte de pressão, volume e temperatura. E por algum motivo eu tive aula em física e química dos dois, só que a parte de química depois o professor meio que entrou na parte de balanceamento também, não sei o que. E a outra, a parte de eletrólise, sabe? É muito interessante a gente entender como baterias e pilhas funcionam
e como isso gera cargas elétricas, sabe? Depois, se você for estudar a parte de elétrica no ensino médio, você trabalha com resistência, resistores, mas eles estão diretamente ligados também a uma bateria, sabe? Toda resistência que a gente estuda no ensino médio vem de uma bateria, e aí, se você consegue mais ou menos entender também pra que serve uma bateria, sabe? Do ensino médio, nas aulas de química, eu acho que correlaciona muito bem também. Isso acontece muito na graduação também. Tipo assim, puxando um pouco para a nossa ideia atual. Por exemplo, a gente tem uma disciplina que chama Físico-Química, que na Físico-Química 1 a gente estuda praticamente termodinâmica, né? Pressão, essas coisas, e a gente faz Física 2, que uma das matérias de Física 2 é termodinâmica, né? E hoje o departamento ele mudou o catálogo, né? Hoje a gente não faz a Física 2, a Física 202, que é a mesma que a Física faz. A gente faz outra disciplina, que eles tiraram essa parte de termodinâmica, que meio que a gente ia repetir tudo que a gente aprenderia em Físico-Química 1. Eles tiraram e criaram uma disciplina à parte pra gente não repetir essa matéria. Então é meio que um dos indícios de que a física e a química são matérias que elas se relacionam entre si muito fortemente, né? Vamos lá. Então, agora eu acho interessante a gente poder aproveitar esse tema da tabela periódica e dos elementos, e a gente definiu que a gente ia escolher alguns elementos para a gente falar sobre. Então, histórias curiosas de elementos, coisas sobre elementos que estão na tabela periódica. Então, vamos bater um papo aqui. Eu pesquisei um pouco sobre alguns elementos interessantes e tal, e eu acho que o chumbo é um elemento bem interessante. Além dele ser o elemento mais pesado estável, né? Ele tem umas características e umas coisas que aconteceram com ele na história muito interessantes. Eu acho que todo mundo não, né? Mas uma grande parte das pessoas está ligada daquela parada do chumbo ser muito usado antigamente. A gente descobriu que o chumbo ele tem propriedades tóxicas, então você tinha algumas civilizações que usavam o chumbo para fazer talher, tinha várias coisas que eram usadas com o chumbo. Encanamento. Encanamento. Acho que foi o Império Romano que tinha encanamento, e aí eu acho que muita gente começou a morrer porque eles fizeram encanamento com chumbo, e aí o pessoal começou a ser intoxicado e morrer. Eu não lembro agora qual que é, mas eu sei que tem uma história dessa mesmo. O chumbo, ele tem a sigla PB, que é o plumbum, que é do latim, né? Que é pra ficar mais chique, gente, é latim. Quando a gente tinha conversado antes sobre isso, a gente tinha falado, tipo, por que os elementos tinham esse nome. E aí eu falei, os nomes devem ser todos em latim. E aí eu tava olhando depois, e tem vários nomes, e são nomes em grego. E aí tem nome que é nome de gente, Sim. nome de coisa, tá ligado? Sim. Nome de país. Eu acho que é um diferencial muito grande da tabela periódica também, que tem muita variedade até mesmo pros nomes, né? Que muita gente fica igual, que a sigla é tão diferente assim do nome do elemento, né, que a gente tem hoje. E aí a gente vai procurar entender a história e fica maravilhado mesmo com a variedade de coisas que tem por trás disso. E o interessante é que o chumbo tem há muito tempo, né, na humanidade. O artefato mais antigo já encontrado de chumbo, ele é tipo de 3.800 a.C. Foi achado no templo de Osíris. Também tem muitos relatos de alquimistas que usavam chumbo, e ele era tratado como associação ao planeta de Saturno. Tem umas paradas bem interessantes. Ele era muito utilizado em munição, aditivo de combustível, inclusive, não há muito tempo atrás, tipo 1900 e lá vai bolinha, eles usavam muito o chumbo em combustíveis, muita produtividade. Então as empresas não queriam tirar o chumbo, porque ajudava no lucro. Você não precisava fazer um combustível, você colocava chumbo ali, tinha menos combustível e funcionava do mesmo jeito, sabe? Não do mesmo jeito, mas ele era um aditivo, né? E ele tem uma propriedade muito interessante também do chumbo, quando você vai falar de supercondutividade, que para quem não sabe, supercondutividade é quando você esfria muito o material,
ele começa a ter umas propriedades muito interessantes, do tipo, os elétrons se movem nele praticamente sem resistência nenhuma. Praticamente não, sem resistência nenhuma. Ele também, se você aplicar um campo magnético no material supercondutor, ele expulsa todo o campo magnético dele. Então não tem campo magnético dentro do material. E o chumbo, ele tem uma temperatura que ele vira um supercondutor até que relativamente alta se você comparar com os outros materiais que eram descobertos na época que a supercondutividade foi descoberta, que é 7,2 Kelvin. Os outros materiais são bem menores, sabe? Hoje em dia você tem materiais com temperaturas mais altas, mas depende muito da pressão também. Tem liga metálica também, né? Sim, tem muitas ligas metálicas. E uma coisa interessante também é que ele pode ser usado como antibacteriano também. Você não vai usar ele em você porque ele é tóxico, então eu suponho que você não vai usar ele. E outro elemento também que eu vi que foi muito badalado, principalmente pelo Enéas, né, e pelo Bolsonaro e outras pessoas, é o nióbio, porque o Brasil tem umas reservas de nióbio gigantescas, eu acho que beira os 95% do mundo, né? Por um grande tempo ele foi considerado pelo Enéas e por outras pessoas algo que poderia ser tipo a salvação do país. O Enéas nunca falou que era salvação, mas ele falava que era um material que deveria ser explorado. Aí as outras pessoas pegaram essa ideia, falaram, nossa, isso vai ser a salvação do país. Sendo que tipo ignora a coisa de mercado financeiro, produção e tal. Na verdade, 75% da produção mundial é do Brasil. O negócio é que, tipo, nas ligas que você utiliza o nióbio, por exemplo, principalmente em gasodutos e essas coisas, você utiliza 0,1% de nióbio. Então, tipo, não tem tanto apelo, assim, sabe, comercial. Você não precisa de muito. E tem outra coisa interessante do nióbio também, é como ele foi descoberto, né? Porque você tinha um material que era o tântalo, aí do tântalo você teve relatos de descoberta de um material similar, que depois ganhou o nome de colúmbio, e aí depois chegou outras pessoas falando que o tântalo e o colúmbio eram a mesma coisa. Depois achou outros minérios de tântalo que continham um outro elemento que foi batizado de nióbio, e depois descobriu que o nióbio e o colúmbio é a mesma coisa. Então, tipo, tem uma bagunça gigantesca. E tântalo é outro. Então, tipo assim, foi uma bagunça gigantesca. Tanto que nos Estados Unidos até tem algumas metalurgias que chamam o nióbio de colúmbio até hoje, sabe? E isso é interessante até para entender o nome também, né? Do próprio nióbio. Por que eles escolheram esse nome para ele, né? Sim, porque o colúmbio e nióbio, para quem não sabe, vem nomes de deuses. É Níobe, né? Nióbio vem da filha do tântalo, né? Que, no caso, como isso faz alusão exatamente ao meio que o nióbio ter vindo do tântalo, né? Porque eles descobriram o nióbio, foi aquela bagunça, né, que o Lucas falou, que descobriram um elemento, deram o nome de colúmbio, e aí depois descobriram o tântalo, falaram que do tântalo e o colúmbio eles eram elementos similares, mas aí descobriram não eram elementos similares, mas é porque o tântalo e o nióbio, né, eles têm propriedades muito semelhantes, até porque a níobe era filha do tântalo. Então faz essa alusão exatamente a eles terem essas propriedades semelhantes. Eles são da mesma família? Sim, são da mesma família da tabela periódica. Uau! Já pensou se os outros todos tivessem nome de familiares também? A tabela periódica podia ser tudo mitologia, né? Aí um botava mitologia grega, o outro botava Osíris, as paradas. Eu acho que ia ser massa, velho. Imagina se o nome do elemento de carbono fosse Jesus Cristo. Porque ele tem ligação com todo mundo, né? Exatamente. A gente tem muito, elementos, com nome inspirado na mitologia, né? O hidrogênio deveria ser o Odin, mano, porque ele é o pai de todos. Não, velho. Tem algum que é órfão aí? Aí teria que ser o hidrogênio. Olha pra você ver, eu não sei se tem, mas se tiver algum metal que se comporta como a metal, ou a metal que se comporta como metal, ele é o Hércules. Pior que tem, velho. O nióbio, ele também é utilizado para fazer ligas
em supercondutores. Então, tipo, na verdade você pega um material supercondutor e acrescenta uma porcentagem bem pouca de nióbio. Você aumenta a temperatura que o material atinge a supercondutividade, dependendo do material. Se não me engano, o nióbio tem o ponto de fusão dele é muito alto. Por isso que, se não me engano, usam nióbio em foguete. Se eu não me engano, ele é antialérgico também, né? Ele, tipo, tem uma característica hipoalergênica, eu acho, se eu não me engano. Uma coisa assim. Aproveitando o gancho, né, falando sobre mitologia, essas coisas, eu separei alguns elementos também. Dentre eles, separei o titânio, né, que o próprio nome, né, tem origem na mitologia, que faz referência à mitologia grega, que os titãs na mitologia grega, que foram os primeiros filhos da Terra, né, na mitologia grega. E, tipo, falando também sobre essa ideia de aviões supersônicos, o titânio ele é muito resistente à corrosão. A gente sempre, tipo, faz alusão ao titânio como uma coisa muito resistente, né? Ah, tal coisa é feita de titânio. Então, tipo, é muito resistente. Então, isso é muito real, porque eles usam muito em foguetes ou até mesmo aviões essas ligas de titânio. Uma coisa também que, tipo, é bem curioso, que a gente não consegue nem imaginar, é que o titânio ele é usado em protetores solares. Na verdade, é o dióxido de titânio. A gente tem ele na composição do protetor solar. Inclusive, eu queria muito saber como que funciona um protetor solar. Então, a gente tem dois tipos de protetores solares, né? A gente tem o protetor solar físico e o protetor solar químico. No protetor solar químico, a gente usa, na verdade, compostos orgânicos. E o que acontece, né? Eles absorvem a radiação ultravioleta de forma com que a estrutura desses compostos orgânicos ela é alterada. Daí, nesse processo de alteração, desse processo de absorção dessa radiação ultravioleta, a mudança dessa estrutura ela impede com que a radiação ela chegue até a nossa pele. Então, tipo, nesse tipo de protetor solar a gente não usa o titânio, mas é uma forma de como atua o protetor solar na nossa pele. Já no protetor solar físico, que a gente usa o dióxido de titânio. E como que o dióxido de titânio atua no protetor solar? Quando a radiação ela bate numa superfície que está com o protetor solar físico, que é composto basicamente por dióxido de titânio, ele repele e absorve um pouco nessa estrutura. E aí essas estruturas... Ele reflete, então. Mas ele absorve um pouco dessa radiação, porque o que acontece? Quando as estruturas delas elas são quebradas, essas estruturas de dióxido de titânio, quando elas absorvem a radiação, né, elas são quebradas e por esse motivo que a gente precisa repor o protetor solar. Porque sempre fala que a gente tem que repor de 2 em 2 horas. Por quê? Quando ela absorve, meio que ela quebra essas estruturas de dióxido de titânio, e a gente precisa repor de forma com que a nossa pele não absorva a radiação. E quem absorve essa radiação no lugar dela é o protetor solar, que é composto por dióxido de titânio. É basicamente assim que funciona, né? Esse protetor solar, geralmente, que a gente que tem que ter essa reposição de 2 em 2 horas, ou dependendo do protetor solar, né? E também uma característica que é bem evidente que a gente tem dióxido de titânio na composição dos protetores solares é que eles são brancos, né? Todos eles ficam com aquele aspecto meio que a pele fica esbranquiçada, que é uma característica do dióxido de titânio, que ele é usado até mesmo na indústria como um corante, seja para a indústria na fabricação de protetor solar, até mesmo naqueles sucos de pozinho, sabe, de limão, que são brancos. Tem dióxido de titânio na composição, porque ele é muito utilizado como corante ou realçador de cor. Meu Deus, o RU quer me matar. A gente tá comendo titânio. Não como mais no restaurante universitário. Outros elementos que eu separei aqui, na verdade são 3, mas que eles se combinam muito bem entre si, que é o cobre, a prata e o ouro. Que costuma fazer esse tipo de indagação lá na Sala Mendeleev quando a gente recebe alguns visitantes, é que uma característica dessa família do cobre, né,
é que eles são muito bons condutores de eletricidade. Até porque a gente sabe que praticamente todos os fios elétricos de luz, essas coisas, são feitos de cobre, né? Por causa da condutividade elétrica. Mas se a gente for parar para analisar a condutividade elétrica separada desses três elementos, a prata é que tem a melhor condutividade elétrica. E fica bem óbvio a gente saber por que a gente não usa a prata no lugar do cobre, por questão financeira, né? Porque a prata é bem mais do que o cobre. Mas aí quando você vai olhar, o ouro, tipo assim, vocês já perceberam que o ouro é bem utilizado naqueles ligamentos de algumas placas de computador, vocês estão ligados? Sim, eu sei. Que a gente usa ouro. O ouro, ele não é melhor condutor que o cobre, mas a gente geralmente usa ele no lugar do cobre e no lugar da prata. E teoricamente, se a gente for analisar só a condutividade elétrica, seria mais benéfico a gente usar a prata por ela ser melhor condutora. E se a gente for olhar a questão financeira, a prata é mais barata do que o ouro também, né? Então, tipo, fica a pergunta, por que a gente não usa a prata no lugar do ouro nesse tipo de material, né? Que são essas placas de computadores e essas coisas que a gente precisa ter uma condução mais instantânea de eletricidade ou de conexões. Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Eu sei que o ouro ele é mais maleável. É uma boa hipótese, o ouro ser mais maleável do que a prata. Bonito, então? Pode ser uma boa hipótese também, mas eu acho que como ele fica dentro do computador, acho que não vai fazer muita diferença ele ser mais bonito, não. Na real, isso está associado a uma característica desses três elementos que sofrem também, que é a oxidação. A prata e o cobre oxidam muito mais facilmente do que o ouro. O que constitui essa oxidação, né? Por exemplo, se vocês já pararam para perceber, né? Quando a gente tem alguma coisa de prata, facilmente se ela ficar exposta ao ar, ela fica meio preteada. Vocês já perceberam isso? Já viram alguma coisa de prata que exposta ao ar ficou meio preta durante um tempo? Já. Então, isso tem a ver com a oxidação que a prata sofreu. Como a prata ela oxida muito mais facilmente do que o ouro, se ela ficasse exposta à umidade ou ao ar, ela estaria muito mais suscetível a perder essa capacidade de condução do que o ouro. Então, esse é um motivo para que a gente utilize o ouro no lugar da prata. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente use a prata, mas a prata ela oxida muito facilmente, então ela vai perder essa capacidade de conduzir a eletricidade. Então a gente teria que substituir a prata muito mais vezes do que o ouro. E consequentemente isso ficaria mais caro. A gente utiliza o ouro porque o ouro ele não oxida facilmente. Oxidar, de uma maneira bem fácil, é a gente pensar na ideia do ferro. Se o ferro fica exposto ao ar, o que acontece com ele? Ele enferruja. Esse termo enferrujar é que ele virou óxido de ferro, ele sofreu oxidação. Então isso acontece com os outros demais metais também. Então, tipo, é uma ideia da gente perceber que a gente não tem que analisar só uma propriedade, só uma característica dos elementos. A gente tem que pôr na balança todas as propriedades para ver o que é benéfico ou não a gente utilizar o material. É uma coisa que facilitou muito com o uso da tabela periódica. Porque quando você tem uma tabela que ela aglomera os elementos de uma forma com que as propriedades elas se combinam entre si, então fica mais fácil de você analisar. Porque se você, por exemplo, fosse pegar o cobre e fosse analisar com todos os outros demais metais que tem na tabela periódica que conduzem eletricidade, ficaria muito mais difícil. Mas quando você pega uma família em específico que conduz muito bem a eletricidade, que ela foi agrupada dessa maneira, exatamente por causa dessa característica, fica muito mais fácil, né? Eu tenho uma coisa aqui pra complementar. Você sabe como é que é feito o espelho? Olha, velho, se eu não tô muito doida, eu acho que um pouco de silício. Não? Não, é com óxido de prata. Ah, tem o espelho de prata, né? Então, pessoal, pra hoje aqui eu trouxe dois elementos que eu me importei mais com a história deles, que eu achei interessante.
dois elementos aqui parecidos. Hoje eu trouxe dois elementos que são radioativos, né? Hoje eu trouxe o césio e o rádio. O césio é o elemento 55 e o rádio é 88. Inclusive, coincidência ou não, os dois serem números que têm o mesmo número na casa decimal e na unidade? Não sei, isso não quer dizer nada. Quer dizer um total de nada. Ô Luiz, só toma cuidado pra falar que o césio é radioativo, porque o césio não é radioativo, não. Ele tem um isótopo que é radioativo. É isso que eu ia falar agora. Trouxe a história aqui do césio 137. Por quê e por que do rádio? Como ambos são radioativos, a história deles é meio catastrófica. Por isso que o nome é rádio? Porque ele é radioativo? Ah, eu acho que não, velho. Não sei por que tem esse nome, não. Eu até cacei. É meio que ao contrário. Entendi. A radioatividade, ela chama radioatividade por causa do rádio. É meio que o contrário. Mesmo que o rádio não foi o primeiro elemento radioativo descoberto, a radioatividade só tem esse nome por causa do rádio. Que eu acho que isso tem a ver com os estudos, né, que foram feitos a partir dele, do nome, da origem da radioatividade e essas coisas. Por que eles estão tão parecidos? Porque ambos causaram mortes e não foi pra bomba atômica nem pra explosão de algum lugar. Tipo, o que rola? O rádio, durante um tempo, ele foi usado em cosmético. Não sei por que alguém teve a brilhante ideia que o rádio ia ser legal em perfume. A galera na Europa, por algum motivo, eles começaram a usar isso, velho. Aí um monte de gente começou a ter câncer, porque as partículas de rádio ficavam no perfume, a pessoa passava o perfume todo dia, e aí começava lá a radiação batendo nela. Mano, eu acho que eu sei até o slogan disso, use perfume rádio e fique brilhante o dia todo. O rádio ele é brilhante também? Eu não sei. Que eu lembro que até uma das aplicações pro rádio que eles usavam é para aqueles ponteiros de relógio, porque ele brilhava no escuro. Então eles usavam para esses ponteiros, para marcar esses ponteiros, porque ele conseguia brilhar no escuro. É uma característica, na real, essa fluorescência da maioria dos elementos radioativos, né? A maioria dos elementos radioativos, eles são fluorescentes, eles são brilhantes. Eu lembro que o Marcelo costuma até fazer uma piadinha, que eles falavam que o Pierre Curie costumava dizer para Marie Curie que ela estava radiante todos os dias, por causa do rádio. Porque ela usava, né, umas pedrinhas de rádio no colar, se eu não me engano. E isso lembra muito o porquê que eu trouxe o césio. O césio é uma história brasileira, a história com o césio 137, que é considerada o maior desastre com radiação fora de tipo bomba atômica e a explosão lá fora de usinas, quando rola, né? de usina e tal. Isso foi no Brasil, foi em Goiânia. Os caras lá, catadores, sei lá, eles pegaram e acharam um equipamento dentro de um hospital abandonado. E aí eles foram lá e pegaram o equipamento. O equipamento era de radioterapia, né? Eu não sei se era de radioterapia ou se era pra tirar raio-x. Mas aí eles pegaram e desmontaram. E eles venderam esse equipamento pro ferro velho. E tipo, isso chamou muita atenção porque brilhava à noite. Porque eles não sabiam o que era. E aí esses caras, eles começaram a distribuir entre amigos e coisas do tipo esse pó brilhante. E depois de algumas semanas, muita gente já estava contaminada com o césio. Então foi uma super operação para poder salvar, porque estava contaminando até as casas. Tipo, casa foi derrubada, morreram pessoas. E essas pessoas, elas foram enterradas em caixão dentro de uma vala coberta com cimento para poder evitar a radioatividade passar e coisas do tipo. E até hoje tem gente que sofre com isso, sabe? Teve sequela no pessoal. Eu lembro que eu li algo sobre... Eles fizeram um estudo pouco tempo depois com famílias que moravam perto desse vilarejo lá em Goiânia. E aí, com as mulheres grávidas, e perceberam que muitos fetos nasciam com problemas
exatamente por causa dessa radiação que atingiram as mães deles. Então, tipo, foi um problema que ficou durante anos, né? Mesmo acontecendo em 1990, muito tempo depois, né, cerca de 10 anos, ainda tinham vestígios desse acontecimento lá, né? É algo bem foda, né? Porque é a desinformação que gerou isso tudo, né, velho? É algo que é um problema muito grande. E teve o problema também que o pessoal tinha transferido de lugar o hospital lá, a clínica, e acabou que eles deixaram lá o equipamento radioativo. Sim, não negligenciaram, né, as coisas. Eu acho que, tipo assim, é um problema muito grande, velho. Eu acho que a desinformação é um problema muito grande. Porque eu acredito que esse equipamento, ele tinha, sim, um símbolo da radioatividade, né, se eu não me engano. E, por exemplo, como foram pessoas leigas que recolheram esse equipamento, mesmo elas, tipo, vendo que tinha um símbolozinho amarelo e preto lá, tipo, nem deram atenção, né? E eu acho que se isso tornasse uma coisa que fosse muito falada, eu acho que evitaria muitos problemas. Então, estamos chegando ao fim do episódio. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Obrigado, Mariana, pela participação. E até a próxima. É isso aí, galera. Então, caso você participe de um projeto de pesquisa ou de alguma iniciativa da UFV e quiser compartilhar isso com a gente tem um Google Docs aí nos links das nossas redes sociais para você poder participar com a gente, preencher lá e participar com a gente, para você poder falar um pouco da sua pesquisa aqui com a gente, que é importante a gente mostrar o que é feito na universidade e o que ela pode apresentar para todo mundo. É isso aí, valeu! Eu agradeço o convite dos meninos, né, por ter mostrado um pouquinho do meu projeto. Ciência, né, que eu acho que é muito importante, principalmente agora, nesse período. E fica o convite para vocês aí, depois dessa pandemia, visitarem lá a Sala Medela Hebe. A gente tem um perfil no Instagram, já fazendo um merchan aqui pra gente. A gente tem um perfil no Instagram que a gente tá tentando dar uma movimentada agora durante esse período de isolamento. Então, se vocês tiverem curiosidade sobre alguns elementos, sobre um pouco de química também, a gente sempre está postando conteúdo lá. Então, fica o convite para vocês verem e seguirem a gente lá e ficar por dentro de algumas coisas.